Boa tarde a todos. É com grande satisfação que o Museu das Águas Brasileiras recebe Maurício Andrés Ribeiro para essa entrevista. Eu agradeço a presença do Maurício. Seja muito bem-vindo, Maurício. É uma honra para o Museu das Águas Brasileiras compartilhar esse diálogo com aqueles que acreditam que cuidar da água é também cuidar da vida, da cultura e do futuro. Boa tarde, eu que agradeço aí o convite para estar aqui conversando com vocês. É a Né? água ali, a sabedoria dela em ação, né? Isso. Como diferentes povos compreendem a água? Eu falei um pouco sobre a questão, vamos dizer assim, das tradições espirituais, né? Assim, Sim, cada povo tem as suas tradições espirituais, né? No cristianismo, por exemplo, a água está presente no batismo, né? As águas sim. bentas, no dilúvio da Arca de Noé, né? Nesses vários episódios assim bíblicos que são relatados, né? A água está sempre presente ali, né? Nas tradições africanas também tem muitas orixás, tem Iemanjá, tem todas essas deusas e deuses relacionados com as águas, né? Nas tradições indígenas brasileiras também, muita coisa, né, existe na relação dos povos indígenas com as águas, né? Os mitos, a Iara, né? Tupã, os deuses, né? Nas outras civilizações também, eu conheci mais de perto a civilização hindu, né, indiana. Eu morei um tempo na Índia e tal, e eles têm lá aquela visão da água como um elemento sagrado, né? O rio Ganges, Uhum. o rio sagrado, É, o Rio Ganges. além dos bichos e das plantas que eles sacralizam também, né? A vaca sagrada e vários outros bichos lá, e plantas também. Então, assim, bom, isso só para dar alguns exemplos assim de algumas culturas e civilizações que valorizaram esse elemento da água nas suas tradições aí, até religiosas, né? E alguns povos eu vejo que conseguiram uma relação mais harmônica com a água, né? Eu dou um exemplo que eu acho bem interessante, é do Japão, né? O Japão é um arquipélago, né, cercado de água por todos os mares lá, os lados, né? E tem os Alpes japoneses, que são aquelas montanhas altas que na espinha dorsal assim do arquipélago, e eles aprenderam, e por tentativa e erro, os japoneses são muito assim, às vezes pragmáticos e também muito observadores, né? Eles aprenderam a se relacionar com a água de uma maneira mais harmônica, né? No passado havia muitos problemas, eles desmatavam aqueles Alpes, aquelas montanhas, para fazer carvão e para usar madeira para outras finalidades. E aí, quando vinham as chuvas, acontecia a erosão, aquela erosão ia para as planícies, assoreava ali as planícies, prejudicava o cultivo do arroz e dos alimentos, né? Aí começavam a ter problema de social, de fome, etc. E depois problema político também, vamos dizer assim, o estresse que se criava ali na economia refletia em instabilidade política também, né? Eles tentaram resolver essa questão das águas deles, primeiro recorrendo aos holandeses, né? Os holandeses, né, vivem num país que está abaixo do nível do mar, então o risco de inundação ali é muito alto, né, sempre, e eles aprenderam a fazer aqueles diques, né, para poder Os reter diques. a água do mar e não invadir as terras deles, né? Então os japoneses levaram lá os especialistas holandeses para o Japão e tentaram resolver aquilo. Mas não deu certo, porque a realidade da Holanda é totalmente diferente da realidade do Japão. A Holanda é um país plano, né, muito aquelas planícies assim, né? E o Japão é montanhoso e tal. Então eles viram lá que numa das regiões japonesas não havia esses problemas que eu mencionei aí antes de
deslizamento de encostas, de erosão. E aí foram verificar que o que eles faziam? Eles preservavam bem as florestas, para as florestas amortecerem o impacto das chuvas, né? E permitirem a infiltração da água no subsolo. Então, eles desenvolveram uma relação muito amigável da sociedade japonesa com a água, né? Com a água. E isso se reflete, por exemplo, no paisagismo japonês, nos jardins japoneses. A gente vê muito as águas, aquelas trutas, aqueles peixes assim, né, Sim. bucólicos, assim, nos jardins japoneses, né? E eles aprenderam também a não usar os fundos de vale nas cidades japonesas, não ocupar, né? Por quê? Porque quando aquele fundo de vale, quando vem uma chuva mais forte, aquilo ali inunda, né? Inunda. E ele não estando ocupado pelas cidades, pelas casas, etc., ele causa menos prejuízo econômico, né? Então, eles preservam, fazem parques lineares no fundo de vale. Então, aquilo ali são áreas de lazer, de recreação, de esporte nas cidades. E aí, quando vem uma chuva, inunda, mas não tem Inunda. problema. Logo depois a água vai embora e eles não têm prejuízo, né? Então, esse é um exemplo de uma sociedade que eu acho que aprendeu muito a se relacionar com a água, né? Tem outras também. Eu acho que Israel é um exemplo também de um país que numa escassez hídrica muito forte ali naquela região do Oriente Médio, né, que tem muito deserto, muita pouca disponibilidade hídrica, eles conseguiram desenvolver tecnologias, né, de um aproveitamento, assim, um não desperdício de água muito interessantes, né? Então, Uhum. então tem vários exemplos de sociedades que aprenderam a se relacionar melhor com a água. Talvez eles estejam mais bem hidroalfabetizados do que nós. Sim. É o hidroconhecimento, é maior que o nosso. Pois é. É. Ah, E, legal. agora, tem outras também que não souberam fazer isso, né? Assim, essas questões climáticas, por exemplo, destruíram muitas civilizações antigas, né? Os maias, por exemplo, na América Central, uma das razões para o declínio da civilização maia foi uma grande seca que teve lá durante algumas décadas e que prejudicou toda o cultivo, né, agrícola que eles faziam e gerou problemas sociais, problemas econômicos e eles se extinguiram, né? Na Índia também Uhum. tem exemplos de cidades que foram construídas. Tem uma cidade muito bonita lá que foi construída há alguns séculos atrás para ser a capital do Império Mogul, lá no Rajastão da Índia, né? A cidade se chama Fatehpur Sikri. Ela demorou algumas décadas, umas 3 décadas ou 4, para ser construída, e quando ela terminou de ser construída, iniciou uma mini mudança climática, lá uma seca na região, que não tinha água mais para abastecer aquela cidade. Então, ela foi construída e nunca foi utilizada, né? Nossa. Hoje virou uma grande relíquia, vamos dizer assim, arquitetônica, a Unesco, patrimônio da humanidade, virou uma atração turística muito grande, porque é uma cidade belíssima, mas que Uhum. nunca foi usada para sua finalidade original, porque por causa de uma variação climática que aconteceu, né? As pessoas ali na época não previram que aquilo ia acontecer Uhum. e fizeram um grande investimento que depois se perdeu, né? Então, eu acho que essas situações, eu que tenho morado aqui em Brasília nos últimos anos, eu tenho comparado um pouco a situação de Brasília com Fatehpur Sikri, que eles assim, uma grande cidade que foi feita para ser a capital de um grande país, etc. Agora, se essa grande cidade não tomar cuidado, um belo dia pode faltar água, né? Como faltou alguns anos atrás, teve Foi. racionamento, teve que fazer rodízio de água, tal, porque ainda mais agora com esse super El Niño que está se falando aí, né? E essas variações climáticas que vêm daqui para frente,
os cuidados na gestão da água vão ter que ser muito, muito mais bem pensados e praticados também, né? Acho A gente não vai ter escolha, né? não vai ter. Eu acho que a gente está caminhando para um mundo turbulento nesse sentido, assim, Turbulento. né? Estamos numa zona de turbulência aí e daqui para frente não há sinais de que isso vai reverter, não. Nós vamos ter que nos adaptar e aprender a nos relacionar de uma forma mais sábia com essa riqueza que a gente tem, que é, né, a água de superfície, a água subterrânea também, né? Eu trabalho, né, com o pessoal que faz confinamento de gado e tal, né? E eles estão fazendo os galpões, né? Onde o gado fica, os telhados, né? Para coleta de água de chuva, toda essa questão de armazenar água quando é a época da chuva, isso é fundamental, porque na seca não tem. Pois é. Aqui no Tocantins, por exemplo, a gente não vê chuva a partir de maio. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Aí em Brasília também, né? Sem água. Aqui Não esse ano chove. foi um pouco atípico. Choveu um pouco agora em Choveu. junho, mas bem atípico, né?